Conforme o livro de Gênesis, Cã foi um dos 3 filhos de Noé. Cã já era nascido na época do dilúvio e foi uma das 8 pessoas que sobreviveram àquele evento. Quando o dilúvio atingiu a terra, Cã já era casado, porém ainda não tinha filhos. A etimologia do nome Cã é incerta e pouco se sabe sobre ele. O episódio mais significativo sobre Cã está no capítulo 9 do livro de Gênesis. O texto bíblico diz que Noé plantou uma vinha, se embriagou e acabou se despindo em sua tenda. Então Cã entrou na tenda e de alguma forma desrespeitou a Noé. Ele também contou aos seus 2 irmãos, Sem e Jafé, que prontamente cobriram Noé com uma capa, demonstrando o respeito que Cã não teve para com seu próprio pai. Existe muita discussão sobre qual foi o pecado de Cã e por qual razão ele foi castigado, já que a Bíblia não fornece tantos detalhes sobre o assunto. As possibilidades apresentadas variam desde o escárnio por parte de Cã até algum tipo de pecado sexual enquanto Noé estava inconsciente. Os que defendem a possibilidade do pecado de Cã ter sido de ordem sexual utilizam passagens como Levítico capítulo 18, versículo 6. Então eles afirmam que a linguagem presente em Gênesis capítulo 9, versículo 22 se assemelha à prática sexual, tal como Levítico capítulo 18, versículo 6. Ainda nessa linha, algumas pessoas já tentaram conectar o pecado de Cã ao tipo de pecado cometido pelos cidadãos das cidades de Sodoma e Gomorra, que descendiam dele. A outra interpretação sobre o assunto diz que Cã, na verdade, desrespeitou seu pai quando ele entrou na tenda, a qual ele deveria ter ficado do lado de fora devido ao estado deplorável de Noé naquela ocasião. Além disso, de alguma forma ele agiu com escárnio em relação àquela situação. Certamente, esta é a interpretação mais coerente considerando toda a estrutura do texto apresentado em Gênesis capítulo 9. Além do mais, o fato de Sem e Jafé terem virado o rosto para que não vissem a vergonha de seu pai parece indicar que o pecado de Cã não foi de ordem sexual. Parece que o fato de ver ou não ver a situação de Noé foi a principal implicação naquele contexto. Cã tinha um filho chamado Canaã, que também foi penalizado naquele episódio. Mas aqui surge uma outra questão. Como Canaã se envolveu nisso tudo? Sobre essa questão, os estudiosos também se dividem. Uns acreditam que Canaã participou diretamente da ação de Cã, e talvez de uma forma ainda mais grave. Já outros acreditam que na verdade Noé viu em Canaã características ainda mais fortes para a maldade do que aquelas apresentadas por Cã. Seja como for, o que se sabe é que Cã foi penalizado ao não ser incluído na bênção de Noé, que foi conferida apenas a Sem e Jafé. Além disso, Canaã também foi amaldiçoado. De qualquer forma, apesar das muitas especulações sobre a história de Cã, a verdade é que o escritor do livro de Gênesis nos deixou do lado de fora da tenda de Noé, privando-nos de maiores detalhes acerca daquele episódio. Os descendentes de Cã são descritos a partir do versículo 6 de Gênesis capítulo 10. Seus filhos foram Cush, Misraim, Put e Canaã. Através da descendência dos 3 primeiros, Cã foi o pai de muitos povos e nações poderosas, cujos descendentes se espalharam dando origem a civilizações como a Babilônia, a Síria, Nínive, Egito, o povo etíope e outros. Da descendência de Canaã vieram todas as nações conhecidas como cananeus. Essas nações foram subjugadas historicamente pelo povo israelita. Também é muito importante entender que Canaã é quem foi amaldiçoado e não os outros filhos de Cã. É importante enfatizar isso porque algumas pessoas relacionam a maldição de Canaã com a cor negra da pele dos povos africanos. Mas esse tipo de interpretação, além de ser completamente equivocado biblicamente, é também preconceituoso. Não há nada no texto bíblico que afirme que a maldição de Canaã teve a ver com a cor da pele. Além disso, os povos africanos não são descendentes de Canaã. Os descendentes de Canaã foram as nações subjugadas historicamente na Bíblia pelo povo israelita e por outros povos, cumprindo-se a maldição de Noé. É lamentável como muitas pessoas utilizaram ao longo da história da igreja um erro teológico tão absurdo para justificar a escravidão de povos negros, o racismo e a situação atual do continente africano.